Olá pessoal do Colégio Laerte, segundos anos do ensino médio. Aqui quem está falando é o professor Jamil. Nós vamos dar continuidade então agora com o nosso segundo vídeo sobre as funções seno, cosseno e tangente. Agora nosso intuito aqui é ver como se comporta então o gráfico da função cosseno. A diferença do gráfico do seno, pessoal, é que nós vamos ter que se basear, se localizar nesse eixo aqui, ó, o eixo X, tá? Esse é o eixo do cosseno, ok? Que vai de 1 até menos 1. Mesma coisa que o do seno. Porém, agora a gente olha na horizontal. Veja então que quando nós vamos iniciar o nosso ciclo trigonométrico, quando o ângulo é de 0 grau, nós já temos um tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui, ó, que corresponde ao número 1, valor 1. Então, o cosseno de 0 vale 1. Conforme nós vamos aumentando o nosso arco aqui, ó, tá? Até chegar aqui no π sobre 2, que é 90 graus, olha o que vai acontecendo com o nosso cosseno. Ele vai diminuindo o seu tamanho, né? Imagine que você pega um arco aqui, ó. Nesse ponto, o nosso cosseno vai ser esse tamanho aqui, ó, né? Mais ou menos a metade. E assim por diante. Então, quando chega no π sobre 2, que é 90 graus, ele vale 0. Quando nós vamos descendo aqui, ó, em direção ao segundo quadrante aqui, ó, em direção lá aos 180 graus, o nosso cosseno vai valer menos 1. Tá? Passando para o terceiro quadrante, olha onde vai estar o cosseno aqui, ó, tá? Conforme eu vou aumentando meu arco, olha o meu cosseno aqui. Quando eu chego aqui no 270 graus, que é 3π sobre 2, o meu cosseno vale 0, não é menos 1, hein? É 0, olha aqui, ó, tá bom? E quando chega no 2π, ele volta a ter esse tamanho aqui de novo, que é 1, ok? Bom, então vamos completar nossa tabela com base naquilo que a gente acabou de ver. Quando o cosseno é 0, aqui, ó, ele vale 1. Quando eu quero o cosseno de π sobre 2, o valor dele vai ser 0. O cosseno de π, menos 1. Quem tiver dúvida, pessoal, volta o vídeo um pouquinho, tá? 3π sobre 2, 0. E 2π, o cosseno vai valer 1 outra vez. Então vamos aqui vamos tracejar nossos pontos, né? Para ver como que fica o gráfico então, como que ele se comporta. Bom, pessoal, então, se nós ligarmos esses dois pontinhos aqui, né? Esses pares ordenados, nós vamos ter os seguintes pontos, ó. 0 e 1, tá aqui. π sobre 2 e 0. π e menos 1, o ponto está aqui. 3π sobre 2 e 0. E 2π e 1, ok? Ligando os pares ordenados, a gente tem os seguintes pontos. Então, agora, ligando esses pontos, veja, ele vai descendo aos pouquinhos, né? Faz uma curvinha assim, como se fosse uma montanha-russa, ok? E daqui para frente, ó, ele continuaria, seria o nosso período. Para quem não entendeu muito bem o que é período seria, então, o tamanho, vamos dizer assim, que ele começa a se repetir, né? Por exemplo, as fases da Lua têm aproximadamente aí 29 dias e meio. Isso seria o período, né? Tá? De todas as fases da Lua. Bom, vamos lá. Nós vimos no gráfico do seno que a amplitude é 1. Será que no cosseno também é? Também é, ó. Tá? A gente pega o ponto de máximo aqui, ó, acha primeiro o eixo aqui onde divide, né, o gráfico ao meio, tá? E esse tamanho aqui, ó, que poderia ser medido aqui também, tanto faz, tá bom? É a nossa amplitude. Então, que vai de 0 a 1, ou de 0 a menos 1, enfim, é o tamanho, tá bom? Então, a amplitude é 1. A imagem é o valor mínimo e o valor máximo que o y assume, tá bom? Ele vai ficar variando entre menos 1 e 1, não passa disso, tá bom? Então, a imagem é de menos 1 a 1, e o período, então, é o mesmo que o do seno, 2π, ok? Vamos fazer mais um exemplo. Bom, pessoal, nesse exemplo aqui agora, ele quer a função de quem? A função do cosseno de x, só que mais 1. Então, o que seria? O que vai variar? Bom, o cosseno de x, nós já sabemos os valores dele, né? Para quando é 0 grau, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Basta a gente somar mais 1. Nós vimos que o cosseno de 0 é 0. Perdão, é 1. Não é isso? O cosseno de 0 é 1 mais 1. Então,
esse ponto vai ser as coordenadas 0, 2. Π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 é 0. Mas como ele está pedindo para somar mais 1, então vai dar 1. O cosseno de π é menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Então veja, ó, aqui os pontos vão ser 0, 2, π sobre 2 e 1, π e 0. 3π sobre 2, quanto vale o cosseno de 3π sobre 2? 0, mas é para somar mais 1. Ó. Então 0 mais 1, 1. E 2π, que vale 1, que nós vimos no gráfico passado, tá? Só que é para somar mais 1, então vai ficar 1 mais 1, 2. Veja que o gráfico agora ele vai uma unidade acima. Vamos ver como que ficou o comportamento desse gráfico. Bom, pessoal, então, já deixei tracejado aqui, tá? Para a gente ganhar tempo. Os nossos pontos seriam, então, 0, 2, π sobre 2 e 1, o ponto está aqui, π e 0, 3π sobre 2 e 1, e 2π e 2. Qual é a diferença do gráfico passado, do gráfico do cosseno? Veja, é como se ele tivesse se deslocado uma unidade acima, tá bom? Ele começa lá no 2, desce aqui para o 1, vem até o 0, volta para o 1 e chegaria lá no 2, tá? E continuaria aqui, ó. Ok? Então vamos lá. A amplitude, qual seria? Agora, o que vai mudar do gráfico do cosseno para o gráfico do cosseno de x mais 1? Olha só. Vamos achar então aqui o nosso centro, tá? O nosso eixo aqui central seria esse aqui, tá bom? Dividindo o gráfico ao meio, tá? Olha lá, a amplitude seria a mesma coisa, tá? De 1 a 2 ou de 0 a 1, ó, tá bom? Achou o eixo central aqui do gráfico, ó? A amplitude seria esse ponto aqui, tá? O pico aqui, tá bom? Ou o ponto de mínimo aqui, ó, tá? Então seria esse tamanho ou esse aqui, que é a mesma coisa, tá? A amplitude é 1. A imagem, veja que a imagem vai mudar. Agora a imagem, o menor valor que o y assume é 0 e o maior é 2. Então veja, a imagem vai de 0 a 2 agora, tá bom? E o período é o mesmo, tá bom? Ó, o período é 2π, esse tamanho aqui, ó. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Vamos agora fazer